Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Todos podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, nesse instante, pedimos a Tua bênção sobre nós, que a Tua luz, que a Tua glória esteja sobre nós e sobre nossos olhos para nos iluminar e compreender essa porção da Escritura que acabamos de aqui, Senhor, trazer à tona, lembrando que tudo que está aqui foi inspirado por Ti. Tu usou teu servo, o apóstolo Paulo, mas nós entendemos que essas palavras não são apenas dele, mas são as Tuas palavras para a igreja, porque foi útil naqueles dias e é útil para nós hoje também. Então ajude-nos, Senhor, a dar para nós, nesse dia de hoje, o mesmo entendimento que Tu quis que os Teus filhos tivessem da primeira vez que Teu servo, o apóstolo Paulo, entregou essas palavras. Que Tu nos ajude a compreender a Tua palavra. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, nós temos dito já em algumas ocasiões, em outras ministrações, de que conhecer a palavra de Deus e conhecer a doutrina ajuda a entender o dia que nós estamos vivendo. Através da doutrina, através da ministração da palavra, através da mensagem, a doutrina da mensagem que o Senhor nos trouxe nesse tempo do fim, nós conseguimos entender claramente, como disse o irmão Branham para nós, Deus está aqui. E nós só entendemos que Deus está aqui por causa do estudo da Bíblia, da palavra e da doutrina. Então, as pessoas, disse irmão Branham, isso também está nas Escrituras, elas debocham e chamam essa presença de Deus aqui em nosso meio, que lá no grego foi escrito pelos apóstolos com a palavra grega parúsia. Eles acham que isso tudo é uma falsa doutrina e não fazem ideia do que está acontecendo agora nesse exato momento. Então, nós conseguimos entender o que Deus está fazendo agora, graças ao estudo da doutrina, ao estudo da palavra. Embora o irmão Branham nunca usasse o termo parúsia, porque é um termo grego, ele sempre usava o termo presença, que é o que estava lá na sua Bíblia do rei Tiago em inglês, no inglês presence. Então, ele sempre falava de presença, mas ele estava se referindo ali a essa parúsia que está na Bíblia. O irmão Branham não estava falando nada contrário. Ele falava que antes de Cristo vir fisicamente, ele deveria aparecer entre nós. A sua presença de uma forma espiritual já deveria ser aqui presenciada, notada, percebida. E nos estudos do irmão Brian, ele diz que há 4.400 ocasiões em que o irmão Branham usou esse termo presença, ou presença de Cristo. E toda vez que você lê isso ali, você pode ter certeza, é da parúsia que o irmão Branham ali está se referindo. Né? E às vezes ele faz outros tipos de combinações, como ele diz, a aparição vem antes da vinda, ou ele está aqui.
Então, ao todo, ele falou mais de 8.700 vezes sobre este evento do tempo do fim, que é relacionado à presença de Deus e a coluna de fogo que estaria aqui para guiar o povo de Deus nesse tempo do fim. Então, é muito interessante o testemunho, a palavra que o irmão Elias trouxe para nós, porque nas notas do irmão Brian, ele comenta sobre o que aconteceu nos dias de Moisés. Ele diz que o que aconteceu ali foi um tipo do que nós estamos vendo, irmão Elias, agora acontecer em nossos dias. Porque lá nos dias de Moisés, a Bíblia nos diz que as pessoas, elas pereceram no deserto, embora elas haviam tido ali o conhecimento de que Deus, a presença de Deus, a sua parúzia estava ali. Então, eles perceberam que Deus estava ali, porque os sinais provavam que Ele estava ali, sua presença estava entre eles. E elas pereceram mesmo assim, porque não entenderam exatamente a razão do porquê Ele estava ali. Eles sabiam que Ele estava ali, mas mesmo sabendo, isso não impediu de eles perecerem. E por que isso? Porque eles apenas tiveram conhecimento da presença dele, mas não entenderam com que motivo, com qual objetivo Deus estava ali operando os sinais. A maioria parece que pensou que foi apenas para mostrar que ele era Deus e que ele estava ali, mas foi muito mais do que isso. Deus estava ali realmente vindo com sinais, mas havia, como disse o irmão Brana, uma voz, uma mensagem acompanhando. E o povo, a maioria, os que pereceram, só viram os sinais, atentaram para os sinais, mas não conseguiram entender qual era a mensagem que Deus estava passando. Eles não estavam entendendo que Deus estava querendo produzir um êxodo. Mas esse êxodo que Deus estava querendo produzir ali naquele povo, era um êxodo que teria que fazer ou forçar o povo a realmente a ter mudanças de vida, não apenas de um local de vida, onde eles moravam no Egito por anos, como agora para um outro local que Deus tinha separado, mas que eles realmente também pudessem ser diferentes. Com uma mentalidade diferente, com uma confissão de fé diferente, e vocês viram que eles não entenderam isso e não fizeram isto. No primeiro obstáculo no deserto, você via que eles murmuravam, resmungavam, diziam, vamos voltar para o Egito porque lá estava melhor. Por que isso? Porque eles não entenderam o programa de Deus, não entenderam o plano de Deus, tomaram conhecimento da sua presença, mas não entenderam a sua mensagem com todos aqueles sinais. Então, é possível você comparar aquele dia que Moisés viveu ali com o povo de Israel com o que nós estamos vendo hoje. E ver que a ignorância que há entre as pessoas desse dia é exatamente a mesma que houve lá nos dias de Moisés, lá no primeiro êxodo. Porque agora, nesse tempo do fim, como disse o irmão Bana, Deus está presente para quê? Ele manifestou sinais, é verdade, curas, ressurreições, prodígios, muitos sinais poderíamos citar aqui e listar o que Deus fez através do profeta. Mas por quê? Por que Deus fez isso? Só para dizer que ele estava aqui? Não. Ele tinha uma mensagem junto com esses sinais. E a mensagem qual que era? A mesma de Moisés, de uma certa forma. Um êxodo. Deus estava aqui se manifestando com esses sinais para produzir um novo êxodo, para nos tirar de uma situação e nos transportar para uma outra. E nessa outra situação, ele queria que nós realmente fôssemos transformados, tivéssemos uma nova mentalidade, um novo querer, um novo pensar, um novo agir, tudo. As pessoas não entenderam. Os denominacionais faziam questão de convidar, disputavam o irmão Brana venha fazer uma campanha aqui. Os assembleanos, pentecostais, batistas, que não criam cura divina, também chamavam ele. E ele ia, mas eles não entenderam por que eram aqueles sinais. Eles sabiam que a presença de Deus estava ali, da mesma forma como Israel sabia. Era notório, mas eles não estavam entendendo por que Deus fazia aqueles sinais. Qual era a mensagem que ele estava querendo transmitir ali para eles. Então, lá no Salmo 103, verso 7, referindo-se ao que Deus fez naqueles dias lá no deserto, diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, na verdade, são duas coisas distintas aqui que está escrito nessa escritura. Então, aqui é dito que para Moisés Deus fez uma coisa e para Israel fez uma outra coisa. Parece a mesma coisa, mas não. O irmão Brian diz que há uma distinção, há uma diferença aqui. Nessa afirmação aqui nós temos duas declarações. Uma palavra se refere ao povo e a outra palavra se refere a Moisés. Então, essas palavras aqui falam de atos, de ações, de feitos que seriam conhecidos pelo povo de Israel. Mas para Moisés, o que seria conhecido a ele? Fez conhecer os seus caminhos. Para Moisés, Deus fez conhecer os seus caminhos e para Israel os seus feitos, suas ações. Não é a mesma coisa? Deveria ser, mas para o irmão Brian ele disse, há uma diferença aqui.
Israel tomou conhecimento dos feitos, das ações, dos sinais, dos prodígios, das pragas contra o Egito. Mas para Moisés, Deus mostrou os seus caminhos. E qual é a diferença que existe aí? Bom, Brian vai mostrar para você que lá no hebraico a palavra lá é derek, que quer dizer curso da vida ou modo de ação, ou seja, a maneira de agir de Deus, o seu método de fazer o que ele faz. Então, o que o Mombai está querendo dizer para você aqui é que Moisés estava entendendo por que Deus fazia aqueles sinais. Moisés tinha o conhecimento dos planos de Deus, do programa de Deus. E Israel, o que o Israel tinha? Qual era o conhecimento deles? Apenas das ações e dos feitos de Deus. Então, aquele Moisés sabia muito mais do que apenas o que Deus estava fazendo. Ele sabia por que Deus estava fazendo aquilo. Nosso Moisés, nesse tempo aqui, irmão Elias, sabia exatamente a mesma coisa. O povo se certificou apenas dos seus feitos de Deus, mas não entenderam os caminhos de Deus. E a noiva desse tempo do fim tem que saber de tudo isso, dos feitos, reconhecer que é de Deus, mas tem que saber também por que esses feitos foram feitos. Por que Deus esteve aqui, ou está aqui ainda, com uma mensagem guiando um povo. É por isso que ele está aqui. Então, Moisés ele conhecia Deus, e uma vez que ele conhecia Deus, conhecia os caminhos de Deus, então ele sabia o que Deus faria em certas situações e o que Deus não faria. Moisés sabia. Então, ele conhecia a natureza de Deus. Se você conhece os caminhos de Deus por causa da doutrina, por causa da mensagem, você também tem que conhecer a natureza de Deus. Por que eu tenho que conhecer a natureza de Deus, irmão Diógenes? Porque a Escritura diz que nós somos coparticipantes da sua natureza divina. Então você tem que conhecer essa natureza. E como eu faço para conhecer, irmão Diógenes? É pela doutrina, é pela instrução, é pelo ensino, é pela palavra. Então, o povo de Israel não tinha conhecimento disso. Eles não tinham ideia do porquê que Deus fazia aquilo. E, infelizmente, nesse tempo do fim, mesmo Deus se manifestando da forma como Ele manifestou, muitos não entenderam exatamente por que Deus fazia aquelas coisas. Então, é a doutrina de Cristo, é a doutrina da parúzia de Cristo, da presença de Cristo no nosso meio, a instrução acerca desse tema, é que vai dizer o que Deus está fazendo aqui agora, nesta era, nesse tempo do fim. E ao não conhecê-lo, nós não estaremos conscientes, então, do que Deus deve fazer nesta hora. Você tem que conhecer a doutrina para saber o que Deus está fazendo e quer fazer. Então, nós sabemos que o Mombana disse que Cristo é a doutrina. Conhecer a doutrina é conhecer Cristo é conhecer a doutrina. E ele também disse que qualquer igreja sem uma doutrina nem sequer é uma igreja. Uma igreja onde o povo se reúne, mas não se trata de doutrina, de ensino, de instrução e da repetição, não é isso? Mombana diz, não sequer é uma igreja quando não há doutrina ali. Então, uma igreja, ela deve ter a doutrina, e é disso que os homens têm se afastado, né, do ensino. E nós temos visto isso exatamente como uma confirmação do que o Mombana mesmo disse para o irmão Oliveira. Ele disse, Li, assim como as pessoas estão desprezando agora meu ministério de cura divina, porque muitos estavam desprezando, havia muitos curadores, e achavam que o que o Mombana tinha era a mesma coisa que os outros. A Eileen tinha, Jack Cole tinha. Estão desprezando. Assim como estão desprezando isso, também vão desprezar o teu ministério de ensino. E isso tem se confirmado, porque aqueles que têm realmente aceitado esse ensino, essa instrução, são aqueles que nós estamos vendo que é aqueles que realmente Deus tem separado para isso. Porque tem sido um grupo pequeno, embora está alastrado em todo mundo há uma fome, há um desejo, uma busca pelo conhecimento da doutrina. E a doutrina da mensagem não é outra coisa a não ser a doutrina da Bíblia. Foi isso que uma banda passou para nós. Então, nós não estamos aqui estudando a doutrina ou teologia de um homem. Nós estamos aqui trazendo à tona exatamente aquilo que o Mombana nos ensinou. Onde as traduções falharam pela a sua exiguidade, por falta de traduções, nós tivemos esse ministério de um homem que esteve com o profeta, que ouviu suas mensagens, esteve presente, aprendeu os seus pés e pôde passar para nós a inteireza do seu ensino e da sua mensagem. Então, a igreja, ela precisa ter a liberdade necessária para que essa doutrina de Cristo possa ser então pregada. Agora, onde uma igreja é governada por homens ou por um sistema criado por homens, o que você tem ali ao invés de doutrina? Credos, dogmas, tradições. E nunca pode haver liberdade para a palavra de Deus num lugar assim. A doutrina nunca poderá ser conhecida
onde ela não tem a liberdade de ser ensinada e instruída. Então, lá na mensagem A Marca da Besta, de 54, irmão Branham diz isso. Em toda a igreja temos doutrina. Muitas vezes, em organizações, denominações, eles têm um credo, ao invés da doutrina. E se acomodam com esse credo. Acham que aquilo ali está bom, e que é revelação, e que é Deus, e que é Bíblia. Este é o nosso credo. Não importa o que o ministro pensa. Ele tem de pregar o credo porque está na denominação. Se você quer estar aqui conosco, você vai ter que crer como nós. Nós pensamos de um jeito, nós falamos de uma maneira, e é o que nós pensamos. E não importa se ele quer estudar a Bíblia, para aí, esse credo de vocês, não sei, não esqueça a Bíblia, esqueça o que você pensa. Fica com o que nós pensamos. Onde não há liberdade, a doutrina não pode ser manifestada. Então, aqui não temos nenhum credo senão Cristo, disse irmão Branham. Nosso credo é Cristo. Amém? Amém? Esse é o credo. E nenhuma lei senão o amor. Nenhum livro senão a Bíblia. E Cristo é a cabeça. E a Bíblia é o nosso manual. O mundo é minha paróquia. De forma que eu gosto simplesmente de pregar da maneira como me sinto dirigido a pregar. E simplesmente da maneira como entendo. E por que nós damos liberdade e recebemos o que o irmão Branham expôs da maneira como ele entendia? Porque sabemos que ele era um profeta vindicado por Deus. Amém? O irmão Branham conhecia a mente de Deus. Então a igreja que não possui uma doutrina, não passa pelo processo da instrução, do ensinamento, não é uma igreja completa. Ela pode ter sinais, ela pode ter seus avivamentos, ela pode ter companhias, ela pode ter seus programas, e todas essas coisas são boas, isso tem seu lugar, tem sua importância. Não relegamos, não menosprezamos essas coisas, mas ela não se torna completa, queridos, se faltar a doutrina, se faltar a instrução. Porque uma igreja, um tabernáculo, uma denominação que não tem a doutrina, sequer tem um ministério. Mas como que não? Não tem um pastor ali, não. Se o pastor está ali, mas não há um ensino doutrinário, não há ministério nenhum ali. Vamos para a mensagem do irmão Branham. Apocalipse capítulo 5, parte 2. Agora, e aos meus amigos em todas as partes do mundo que estarão vindo isso pela fita magnética, e aqui eu posso dizer que tenho que expressar doutrinas. Era a missão dele. E assim por diante, para fazer isto. E qualquer homem que não tem uma doutrina, não tem um ministério. Ah, mas ele tem uma doutrina unicista. Não tem ministério. Porque a doutrina tem que ser de Cristo. A doutrina tem que ser a de Cristo. Se não for a doutrina de Cristo, é o ministério de Deus que está sendo exposto, manifestado ali? Não. Então, se você não acha que a sua congregação deveria ouvir a fita, guarde-a, mas estou apenas expressando a minha própria opinião e os meus próprios sentimentos, minha própria revelação da palavra de Deus. E essa revelação que o irmão Branham tinha da palavra de Deus era coisa da cabeça dele? Não. Era a revelação de Deus, do seu coração, para hoje os nossos corações. Para converter hoje os nossos corações ao mesmo coração, ao mesmo entendimento dos pais da igreja. Amém? Você crê nisso? Amém. Então o irmão Branham, ele também disse que qualquer igreja que não tem uma doutrina, ele disse que é como um animal sem uma coluna vertebral, sem uma espinha dorsal. Ele não disse isso? Eu sei que os irmãos conhecem, mas eu quero ler mesmo assim. Lá na mensagem Lagarta, Gafanhoto, Locusta e Pulgão, 59. E se acontecer de você, a sua igreja não crer, ou você não crê simplesmente nas coisas que falamos, como a nossa doutrina da igreja, nós confiamos que isso não trará de modo algum uma ofensa, porque o primeiro passo para um cristianismo bem-sucedido e para mostrar que o homem recebeu o Espírito Santo é a unção do Espírito Santo. Mostrar que tem um ministério. Qual é a prova, qual é o sinal de que você tem o Espírito Santo em você? Olha só a palavra do irmão Branham. O primeiro passo para um cristianismo bem-sucedido e para mostrar que o homem recebeu o Espírito Santo é a humildade. Se você souber mostrar a tua humildade para aprender e para aceitar a doutrina e deixar teus arrazoamentos de lado, então você tem alguma coisa aí. Então você tem o ministério, você tem o Espírito Santo, você tem a doutrina. A verdadeira humildade dada por Deus é o Espírito Santo que nos torna humildes, para aceitar, para reconhecer, para confessar, que deve ser dada humildemente. Mas mesmo assim, uma igreja sem uma doutrina é como uma água viva. Ou como é que chama? Tem outros nomes para isso, né? Aquele animal lá do mar, né? É um molusco é um tipo de molusco. Sem espinha. Isso. Então, ela não tem nenhuma espinha dorsal.
Então, nós temos que ter uma espinha dorsal nela. Para que isso? Para que serve a espinha dorsal? Para que serve a coluna? Se eu não tivesse espinha aqui, eu nem estava de pé agora. Então, aqui o irmão está dizendo, Deus tem que te dar uma espinha dorsal. E é a doutrina que faz isso. Para que isso? Para que você tenha posições. Para que você se posicione. Para que você fique de pé. E não somente uma espinha dorsal, mas dentes também. Porque a igreja de Deus deve comer do pão da vida. Então, as igrejas que não ensinam a doutrina da Bíblia, que é a doutrina da mensagem, a doutrina da mensagem é a doutrina de um homem, do doutor? Não. A doutrina da mensagem é a doutrina da Bíblia. Então, as igrejas que não ensinam isso não estão preparando o povo para a era que nós estamos vivendo. Muitos estão despreparados. Muitos não conseguem nem discernir o que Deus está fazendo agora. Estão olhando as coisas pelo óculos de um outro credo, não é isso? Uma tradição, pelos óculos trinitários, os óculos unicistas. Então, eles não estão preparando o povo para o ministério da ressurreição, por exemplo, que vai vir, para o arrebatamento que há de acontecer em qualquer momento, o arrebatamento geral. Eles podem até estar ensinando aí nos tabernáculos, nas igrejas, como se comportar, como usar suas roupas, suas vestes, as irmãs não cortar seus cabelos, não usar maquiagem, não exercer autoridade, os homens como se portar, né, com brio, com responsabilidade. Eles podem ensinar várias coisas que são boas, que têm seu lugar, que têm sua importância, né, como viver ou como se vestir corretamente. Agora, mas isso não é tudo que Deus quer. Isso não é tudo. Há algo mais que tem que ainda vir e acompanhar essas coisas. Então a Bíblia, por exemplo, ela diz que nós devemos ser conforme a imagem do Filho primogênito. Paulo não disse isso? Agora, como que alguém vai ser a imagem do Filho primogênito se quer crer que Deus tem um Filho primogênito? Parece jocoso, parece que foi uma anedota que contamos domingo passado na escola bíblica dominical. O tema lá foi Deus tem um filho. Por que para alguns pareceria? Porque deveria ser. Porque dentro da mensagem você tem pessoas que não creem que Deus tem um filho. Nós tivemos que outra vez trazer isso à tona, esclarecer isso pela Bíblia e pela mensagem. Então, se alguém não sabe nessa mensagem que Deus tem um filho, vai ele se esforçar de ser igual a um filho que não existe? Não. A Bíblia diz, é essa a doutrina. Deus nos chamou para sermos semelhantes à imagem do seu filho. Temos que conhecer o filho, temos que saber a posição que o filho tinha, o companheirismo que o filho tinha com o pai, né? E saber e fazer disso, dessa postura, desse comportamento, um exemplo, um paradigma para nós imitar, para nós copiar, para nós seguir. Então, como você pode estar preparado para a adoção se você não está nem ciente dos requisitos que devem acompanhar isso? Ou se há uma adoção de filhos para esse assunto? Alguns nem sabem que Deus só vai adotar aquele tipo certo de filho. Não vai bastar alguém dizer, eu sou um filho, eu sou um crente disso, daquela doutrina, participo desse, daquele tabernáculo. Deus não quer isso. Deus quer que você seja o tipo certo de filho. Foi isso que Nabana disse. Ele pregou 20 sermões com o título A Ele Ouvi. Nós não temos nenhum traduzido aí, exceto um do ministério, mas outros 19. E veja como foi importante esse assunto. Ele disse, não basta você dizer que é um filho, você tem que ser um tipo certo de filho para ir na adoção. E a falta de instrução vai preparar o povo que se diz crer na mensagem para ser esse tipo certo de filho? Não. Então, nós devemos estar cientes de que Deus tem reservado para nós isso, ou então nós vamos perder isso de uma vez por todas. Então, nós somos avisados, na escritura que nós lemos aqui, de que um dos atributos do povo desse tempo do fim, qual que é? Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos. A lei diz que eles não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. E não só eles não vão suportar a doutrina, mas eles também vão até zombar. É isso que Paulo disse ali. Vão zombar, eles vão tirar sarro, eles vão debochar da doutrina. 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Eu creio que estou vendo no original lá, é Paruzi que está aqui, onde diz vinda, na sua presença. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Exorte e doutrine, e ensine. Porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina. Terão comichão nos ouvidos, buscarão outros doutores, outros mestres, outras doutrinas, outros sonidos incertos. E vão desviar seus ouvidos e vão dar ouvidos a fábulas.
Então nós já mostramos em algumas ocasiões que Paulo disse que é justamente através da exortação e do ensino é que nós vamos ser instruídos, é que nós vamos ser aperfeiçoados como filhos e filhas de Deus. Nós temos que chegar a uma estatura de varão, ou de varoa perfeito. Isso é como? Isso é através da exortação e do ensino. Colossenses 1, 27. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. E este Cristo em vós não é você saber dizer quem é Cristo, quem é o Filho. É realmente o Espírito de Cristo vivendo em nós. É esse Cristo em vós que Paulo está aqui falando. A esperança da glória a quem anunciamos admoestando. A palavra no grego lá quer dizer admoestar, quer dizer advertir, quer dizer exortar. Então ele diz que admoestando a todo homem e ensinando. Que quer dizer instruir, que quer dizer pronunciar discursos didáticos, desempenhar um ofício de um professor, conduzir-se como professor, é isso que um professor faz. O professor está doutrinando, está instruindo, está ensinando, é através da repetição para treinar o aluno. Ensinar alguém, dar instrução, instilar doutrina a alguém, algo que é ensinado, algo que é prescrito, explicar ou expor algo, ensinar algo para alguém. É isso que, essa palavra que Paulo usou aqui lá no grego, didasco, ensinando a todo homem. Agora, para que isso? Por que temos que ser exortados? Por que temos que ser doutrinados e ensinados? Por que isso? Ele vai dizer, a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E Deus quer que sejamos perfeitos. E essa perfeição aqui, você vai alcançar esse tipo de perfeição aqui. Porque, na verdade, a perfeição plena, Umbanda diz, neste mundo, nessa dimensão, não existe. É só quando você tiver a redenção do teu corpo, que você vai ser uma nova criatura em um corpo glorificado, transformado, aquela nova criação que Deus vai fazer. Mas enquanto estamos aqui, há um tipo de perfeição que Deus requer de nós e que só vem através da doutrina, através da instrução, através do esclarecimento e através da exortação. E a exortação, às vezes, é correção de atitudes, né? A palavra faz isso com você. A palavra tem que chamar à tona para você alguma coisa, alguma correção que você precisa fazer. Tudo isso é para nossa instrução, é para nossa perfeição. Então, veja que Paulo disse que nos últimos dias eles se voltariam ao quê? Já que eles não vão suportar essa doutrina, eles vão dar ouvidos ao quê? A fábulas. E o que é fábulas aqui? São simplesmente histórias contadas. Né? Em igrejas, em tabernáculos, muitas vezes os ministros dão lugar para isso. Eles ficam o culto inteiro contando histórias. Ah, o irmão da fulana, o irmão do ciclano, eu vou contar uma história muito bonita, e o povo gosta das histórias, dão risadas. Histórias, fábulas. Alguns até contam histórias de irmão Branham, do tempo que ele caçou, do tempo que ele esteve com o irmão e fez isso e aquilo, história de testemunhos de pessoas que conviveram. Às vezes fica o culto inteiro só isso. E gostam de gastar tempo isso com histórias, mas não gostam de gastar tempo ensinando o que o profeta ensinou. Porque essa é a era que estamos vivendo. Eles não suportam essa doutrina. Mas gostam de gastar bastante tempo com outras coisas. Que a palavra chama de fábulas, né? Histórias. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer ao nos avisar que o povo não suportará essa doutrina é o quê? O que ele está querendo dizer para nós isso? A palavra lá que ele usou, suportar, anekomai, significa manter-se ereto e firme, significa sustentar, carregar, suportar. Então, isso não quer dizer que eles não iriam conhecer a doutrina. Não é isso. Eles não suportarão essa doutrina. Eles vão tomar conhecimento dela, vão saber o que é isto. Parúzia, tudo que nós estamos estudando sobre a deidade, eles vão tomar conhecimento. Não diz que eles não teriam conhecimento, diriam que eles não aceitariam, não suportariam sustentar, carregar, não é isso? Anekomai. Eles não conseguiriam sustentar e levar adiante esse conhecimento. É disso aqui que Paulo aqui está falando. Né? Eles podem conhecer e até confessar com a sua boca isso, mas não conseguiriam viver com as suas vidas. É a isso que Paulo se refere. Umbanda disse lá na mensagem o arrebatamento. Agora, nós somos advertidos como a doutrina disto, nos últimos dias, seria o quê? Escarnecida. Essa doutrina seria escarnecida. Porque como eles dariam ouvidos a fábulas, a própria Escritura lá diz isso. Que eles iriam debochar, que eles iriam tirar sarro. Ou seja, a doutrina seria o quê? Desprezada. O ensino doutrinário nas igrejas, nos tabernáculos, seria desprezado. Então nós vemos que nesta hora,
os homens se afastarão dessa doutrina, se afastarão do alarido realmente, e eles se voltarão às histórias de homens. O irmão Bana, nesse estudo do arrebatamento, ele citou essa escritura de 2 Pedro que eu quero ler aqui. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, parúzia, que está lá no hebraico, no grego. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então não houve até agora parúzia. Então a palavra fala que isso seria debochado, esse ensino seria escarnecido. E esta zombaria ocorre porque eles não entendem a doutrina da parúzia. Exatamente como o Umbanda nos advertiu que eles não entenderiam. Agora, alguns dizem, como mencionou o irmão Brian no seu estudo, que o irmão Brian sequer citou o termo parúzia nos seus estudos. Ok, é verdade, ele não precisou citar o termo grego, mas a palavra que ele usou é a palavra no seu sentido correto do grego, que é presença. E nós temos várias ocasiões ele que citou isso. E quando você vê o Umbanda citando presença, entenda, ele está falando dessa parúzia. Né? A parúzia tem um sentido muito amplo, nós já ministramos isso. Mas aqui na mensagem desde então do Umbanda ele diz assim, quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? Essa é uma pergunta muito boa. Quantos realmente sabem essa diferença? Entre os denominacionais, eles não sabem disso. Entre os seminários teológicos, eles nunca fazem essa distinção. Foi uma Umbanda que, pela primeira vez, fez essa distinção de que antes de que Cristo venha fisicamente, ele tem que aparecer espiritualmente. Então ele diz, são duas palavras diferentes. Agora é a aparição, a próxima será em breve, ou seja, a sua vinda. Agora Deus está aparecendo. Cristo está aparecendo. Aí ele vai dizer, ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez. Agora, você é parte dessa igreja e pela graça você crê. Eu sou membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador. Aí ele vai se explicar melhor. Como que não é pregador? Ele pregava. Você sabe que eu não sou. Eu não tenho instrução para fazer isso. Às vezes, eu me sinto relutante em pé aqui diante de homens. Há apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Mas eu estou aqui de pé. O meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou de um mestre. O que ele está dizendo aqui com isso? Eu não estou aqui para ensinar coisas detalhadamente. Há um ministério próprio para fazer isso. Então, o que uma Umbanda veio fazer? Por que ele estava ali? Ele vai dizer, meu ministério, este é o meu ministério, para declará-lo que ele está aqui. Né? Aí o irmão Brian, com essas palavras do irmão Brian, ele diz aqui para nós, o seu ministério, então, não era para explicar as coisas. Ele disse, eu não sou mestre, é um mestre que vai fazer isso. Ele não estava aqui para explicar os detalhes das coisas. Ele deixou isso para os mestres, para os pastores fazerem isso. Então o seu ministério, como ele disse, foi apenas declarar que Cristo estava aqui. Agora, isso que ele falou era a aparição. E é isso que vai nos preparar para a vinda de Cristo. Saber que ele está aqui e saber o que ele está fazendo e de que maneira ele está fazendo. Então, mas a maioria das pessoas, elas nem sequer sabem que Deus está aqui. E nem o que Deus está fazendo agora. Então, muito menos conhece a doutrina. Porque se conhecesse a doutrina, saberia o que Deus está fazendo aqui. Não conhecendo a doutrina, está nas mesmas condições do povo lá de Israel no deserto. Viram os feitos de Deus, tomaram conhecimento da presença, mas não sabiam o que Deus estava fazendo com aquilo. Então, é exatamente esta aparição, que é a sua presença, a parúzia, que deve estar agora nos preparando para o arrebatamento, e dentre os vários eventos previstos para acontecer, muitos já se cumpriram. O que está faltando agora é o quê? Está faltando apenas realmente a vinda de Cristo, a manifestação dos filhos de Deus, quando eles serão adotados, a transformação dos nossos corpos, o arrebatamento da igreja, a destruição que também tem que vir aí para as nações, o juízo que terá que vir. É só o que está faltando agora, irmão Elias. Quase tudo já está cumprido. Os selos já foram abertos, os mistérios que tinham que ser revelados para a noiva, a fé que deveria ser dada para nos dar o arrebatamento, está na mensagem, está na palavra que foi aberta, já nos foi dado tudo. Se alguém aqui partir antes de Cristo vir, no dia do arrebatamento, ela vai estar lá, se ela partiu crendo nisso aqui. Porque o que é necessário para nós já está aqui, já nos foi dado. Amém? Só o que falta agora esses eventos que eu falei, a vinda de Cristo realmente, o arrebatamento da igreja. Então quase tudo já está consumado. Quase tudo já está cumprido. Então,
A menos que alguém conheça a palavra, e ao menos que ela conheça a doutrina, ela não saberá que Deus desceu aqui, ou muito menos quem desceu aqui, e que Ele está aqui. Então, o que é a doutrina exatamente? Mambai cita para nós a palavra de João 7, versículo 14 em diante, onde Jesus diz: no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Então agora sim, Jesus responde e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Quando você conhece a doutrina, você sabe quem é Deus. Conheça a doutrina, então você vai saber quem é Deus e o que Ele está fazendo. Ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então isso significa que o ensino da doutrina nos conduz à justiça, que é a reta palavra de Deus. Então a doutrina, ela se encontra em toda a Escritura. E ela foi escrita para quê? Com que objetivo? Para nos instruir em justiça. É o que Paulo disse em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, doutrinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então, a doutrina é para nos fazer, para nos tornar justos, viver uma vida alinhada com a palavra, viver uma vida justa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, lá na Epístola de Tito, Paulo nos diz o que a doutrina faz, qual é o tipo de postura que a doutrina nos dá para que nós possamos fazer isto, quando somos instruídos em justiça. Tito 2, versículo 1 em diante. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E agora Paulo aqui vai citar algumas coisas, de alguns exemplos, do que a doutrina faz com alguém que é instruído em justiça. Os velhos, começou pelos velhos. Os velhos, os idosos, né, os anciãos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, agora para as idosas, né? As anciãs, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas, agora ensina as jovens, as moças, a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, e pode ter certeza, os idosos também têm que ensinar os moços a amarem suas esposas, é a mesma coisa. Né? A serem moderados, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Está vendo o que a doutrina faz? Essa doutrina faz. Ela tem que promover tudo isso. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tendo nenhum mal que dizer de nós, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, né? Sejam satisfeitos com os vossos salários, como dizia João Batista lá, mesma coisa. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então isso significa que o tipo de testemunho que nós damos serve para confirmar que a nossa doutrina é o quê? Correta, que a doutrina está certa. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança esperada e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Mambai também chama a atenção de que a doutrina de Deus é comparada com uma chuva, porque foi Deus que disse isso. Deuteronômio 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco, como sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então a doutrina é comparada como chuva. Para que isso? Porque a palavra, nós, somos uma semente plantada, e a chuva está aqui, sendo derramada na forma de doutrina para nos amadurecer, para nos instruir em justiça, para que possamos ser a imagem do Filho primogênito.
Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então observe que a doutrina ela é mencionada aqui em primeiro lugar, porque sem a doutrina você sequer pode ter uma igreja. Né? Eles disse aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas demais coisas. Mas isso é o básico, é a base, é o fundamento. A doutrina de Cristo, porque o Umbanda disse, Cristo é a doutrina é Cristo. Agora, o que a doutrina deve fazer por você? O que a doutrina faz por nós? O Umbanda disse que nós precisamos de uma doutrina que ele chamou de doutrina completa. Se ele disse doutrina completa, quer dizer que há doutrinas, há ensinos que não são completos. Não vão realmente te aperfeiçoar. Pode até te dar um conhecimento intelectual, mas não vai te tornar perfeito e completo. E ele disse, nós temos que ter a doutrina completa. Israel e a igreja número 1. Agora, nós temos que vir para a doutrina completa. E eu gosto muito das reuniões antigas, de gritar, de onde batemos palmas e gritamos, e temos um bom tempo, e temos grandes e poderosos cultos e coisas tais. Uma boa dança, por assim dizer, mas espere então quando chegar o tempo do confronto, quando vier a luta, quando vier a perseguição. Se eles não têm a doutrina completa, vai parar as palmas, vai parar o louvor e vai dar lugar à murmuração e à reclamação. A doutrina completa vai fazer você ter uma espinha dorsal, disse Umbanda. Vai fazer você se firmar mesmo nas situações que vão tentar fazer você se inclinar, se curvar. Você não sabe onde você está posicionado. Vamos voltar e descobrir. Vamos descobrir o que está nos fazendo fazer isto. Vamos voltar à fundação e ver onde estamos. Então, uma das coisas que o Umbanda disse é que a doutrina nos foi dada aqui para nos alinhar com a palavra, para que nós tenhamos uma vida alinhada. Quero ler uma mensagem aqui onde ele fala sobre isso. Espíritos sedutores. Aqui no tabernáculo é o único lugar do mundo que eu vou que prego doutrina. É aqui no tabernáculo, porque esta é a nossa igreja. E nós pregamos doutrina aqui para manter as pessoas alinhadas. Outros homens de suas igrejas pregam o que for que creiam. Eles podem crer no que eles pensam. Mas aqui nós queremos que o povo seja alinhado com a doutrina e com a palavra. Né? E são meus irmãos, e pode ser que discordamos um pouquinho, mas ainda assim somos irmãos do mesmo modo. Porém, aqui no tabernáculo nós pregamos o que achamos ser a doutrina da Escritura. Então a Escritura está aqui, ou a doutrina está aqui, a sua instrução está aqui para nos alinhar com a palavra. Alinhar na nossa maneira de viver e na nossa maneira de falar. Há pessoas maravilhosas em todos os lugares. Na mensagem, as pessoas mais maravilhosas que eu já conheci foi dentro da mensagem, em todos os tabernáculos. Independente se consegue entender o que nós conseguimos, se tem instrução que Deus tem nos dado, independente, há pessoas maravilhosas que em todas as partes, bons ministros, sérios, zelosos, sim. Mas não se esqueça que a Umbanda disse que há pessoas boas, zelosas, sinceras, que às vezes fazem algo errado achando que está certo. Mas por que isso acontece? Porque falta doutrina. Não basta você apenas ser zeloso e ter um bom coração. Você tem que ter a doutrina. Para que isso? Para que você tenha uma confissão alinhada com a Escritura. Há pessoas que são maravilhosas, mas não estão alinhadas. Não foram treinadas, não foram instruídas corretamente. E isso vai desde púlpito. Né? E pessoas que até conviveram com Umbanda. Eu já disse isso, posso repetir outra vez, para mim não é problema. Eu lembro daquele vídeo do irmão Fred Sotman antes de partir. William Branham era o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu orei, eu fiz várias coisas, tudo em nome de irmã Branham. Uma vez a irmã... Quem era a esposa do irmão William Collins, o pastor de Jeffersonville, estava enferma. Ele foi lá e disse, em nome do William Branham, receba a tua cura divina. Olha só, a confissão dele é totalmente distorcida. Por que isso? Porque ele não foi instruído corretamente. Não importa que ele tenha visto os sinais de Umbanda no tabernáculo, quando ele foi lá assistir os cultos, ele viu a presença da mesma forma como os filhos de Israel viram a presença nos dias de Moisés no deserto, mas não entendeu, assim como aquele povo, o que Deus estava querendo fazer com tudo aquilo. Ele não teve a instrução correta, e por isso, o que houve? Não teve um alinhamento de confissão de fé correta. A doutrina é para nos alinhar. Quando você tem um alinhamento com a palavra, você vai agir corretamente e você vai testemunhar corretamente. Você nunca vai se aventurar a falar uma coisa que é contrário ao que o próprio Umbanda ousaria
que nós disséssemos. Né? Lembra quando ele pregou a mensagem de serpente ferida? Porque alguns estavam fazendo dele Cristo. Eu creio que Fred Saltman era um daqueles que depois foi até o Mount Brandon, depois que o culto terminou, e estava esperando lá na frente da casa para pedir desculpa. Mas o Espírito continuou ali. Né? As pessoas às vezes estão ali e estão vindo, mas parece que algo falta a penetrar. Então veja, é para isso que serve a doutrina, queridos. Não é para nos tornar melhores que os outros. É apenas para que nós tenhamos uma confissão de fé alinhada realmente. Isso é extremamente necessário. Porque se não tivermos um alinhamento com a palavra, nós vamos fazer a mesma coisa que nós denunciamos nas últimas ministrações ali em Francisco Morato. Nós daremos ouvidos a um sonido certo e as nossas próprias vidas serão um sonido certo para os outros. Então, a doutrina, ela é pregada também com qual objetivo? Para simplesmente nos ajudar a separar o falso do verdadeiro. A doutrina é para isso. Mombana disse isso, 3 classes de crente. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos. Mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. A palha somente envolve o trigo. Ela não é trigo, não pode ser usada. Não há nada nela, nenhuma vida nela. Então, é a doutrina que vai separar, né, o grão da palha, o joio do trigo. Paulo disse que aqueles que não davam ouvidos à boa, à sã doutrina de Cristo, estaria fadado a ouvir e aceitar outros ensinos, outras doutrinas. Ele disse que eram doutrinas de quê? De demônios, né? Sunidos incertos. Então, a palavra nos mostra que é a doutrina também que nos cria, que nos sustenta e que nos alimenta. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu já disse em outros estudos aí, eu posso dizer, repetir de novo sem problema. Quando Paulo diz que alguns vão apostar da fé, você acha que a fé é revelada divina? Nunca. Alguém que tem a fé revelada da doutrina nunca vai apostatar dela. Porque ela realmente te transforma, te realmente fez uma nova criatura, te fez um novo homem, uma nova mulher, um novo esposo, um novo marido, você realmente foi transformado. Vai você nessa condição, com uma coluna dorsal firme, apostatar disso é impossível, porque não é mais você agindo e falando, agora é Cristo revelado na tua vida, vivendo por você. Não é desse tipo de apostasia que Paulo está falando, é desse conhecimento intelectual que alguns apenas têm. Só chegou a isso e apostatam disso. Olha, eles podem ter uma confissão, porque como disse Mumbai no seu estudo aqui, eles não quer dizer que eles não vão conhecer a doutrina, mas eles não vão suportar a doutrina, não vão conseguir se render e entregar sua vida a ela. É desse tipo de apostasia que Paulo aqui fala. Amém? Amém. Eu gosto de repetir para ficar bem claro aqui. A verdadeira fé revelada, não há como alguém apostatar disso. Porque já é parte da tua vida. Você se torna isso. Então depois também alguns darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada. E lá no texto grego lá é marcado com ferro quente. Quando a mente é cauterizada, esquece. Ele não consegue aprender mais nada, não consegue ouvir mais nada, não consegue receber mais nada. A sua própria consciência está cauterizada. E aqui ele fala, cita alguns exemplos, proibindo o casamento. Quem é que proíbe casamento? Os padres são proibidos de se casar. É um exemplo aqui. Né? O que o Paulo diz que isso aqui é? Doutrina de demônios, que proíbe casamento. Né? Os padres podem querer defender lá o seu sistema religioso, mas aqui Paulo diz, isso é uma doutrina demônica que proíbe casamentos. E a ordenação da abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha só a palavra agora que o irmão Brian chama atenção. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Criado. Em que sentido? A doutrina nos cria? O irmão Brian vai lá para o grego. A palavra lá é entrefo, que quer dizer nutrir uma pessoa ou algo, alimentar, sustentar, e também significa também educar e formar a mente. Então, a doutrina, ela tem que nos sustentar. Ela tem que nos alimentar. É a doutrina que vai dar para a nossa vida espiritual os nutrientes que precisamos para sermos amadurecidos, para podermos crescer. Amém? Outro ditame que o irmão Brian chama atenção do que a doutrina faz conosco. Ele disse que a doutrina é o que nos salva. Nós somos salvos pela doutrina.
Então, quer dizer, é a doutrina certa que nos salva. E a doutrina errada leva à perdição. 1 Timóteo 4, 13 e 16. Persiste em ler, exortar e ensinar. Para você ser um varão perfeito, você tem que ser exortado e ensinado, instruído. Até que eu vá, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Né? Então não apenas você vai ser salvo, mas você vai salvar outros também. É o que eu acabei de dizer. Se você não tem um ensino correto, você não vai estar alinhado com a palavra, você vai só um sonido certo, você vai se perder, vai levar outros à perdição. Então ele disse, você persevera na doutrina e você será salvo. E você salvará outros também. Amém? Amém. A doutrina também faz o quê? Mamãe chama outra atenção aqui. A doutrina também nos liberta. Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, e obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A doutrina nos liberta, meus queridos. A verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe que um político aí usou muito esse versículo da Bíblia, mas não usou da forma correta. Porque a verdade que a Escritura se refere é Cristo. Conhece a doutrina de Cristo e isso vai te libertar. Não é você conhecer que um fulano é corrupto, que não é isso. A Escritura tem que ser colocada e aplicada na sua forma correta. Se você conhece isso, a doutrina de Cristo, se você conhece Cristo, a palavra diz, você está liberto. Você nunca mais será enganado. Você nunca mais será manipulado. Você nunca mais será confundido por nenhum sonido incerto. Outra coisa que a doutrina faz, 1 Coríntios 14, 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, o maior proveito para nós, realmente, Paulo aqui está dizendo, é a doutrina. É a doutrina, o ensino dela é que vai trazer proveito para você. Agora, entenda que não é apenas qualquer doutrina que vai servir. Tem que ser a doutrina de Deus. Tem que ser o próprio ensinamento de Deus. João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então Deus tem a sua doutrina para nos instruir, para nos revelar. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. 2 João 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, é porque não aceitou essa doutrina, não tem como suportar a doutrina. Não tem Deus. Quem não suporta a doutrina não tem Deus. Temos como remediar. Não, mas irmã, tem pessoas tão boas aí. Vamos remediar essa palavra? Não tem como remediar. João está sendo claro. Quem não persevera nessa doutrina não tem Deus. Quem persevera na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Você vai se tornar como alguém que é a sua imagem, não é isso? Se alguém vem ter convosco e não traça a doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então, se você, ou se alguém melhor, não conhece a doutrina, é evidente que essa pessoa não pode fazer também a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos adverte que se alguém não conhecer a doutrina, então não estará, ou melhor, ele estará sendo levado por todos os outros tipos de vento de doutrina que existe. Efésios 4, 14 a 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. 1 Timóteo 1. Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Do que desviam-se alguns se entregar às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, discussões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Lembra que eu disse lá no início, que o irmão Brian disse, irmão Rosendo? A doutrina não é para ser discutida.
Porque isso está aqui. Deus não quer que a doutrina seja discutida. Há pessoas que querem discutir. Vamos fazer aqui um plenário, vamos fazer uma reunião aqui para ver se a doutrina está correta. Por isso que o Abraham disse, irmão Rosendo, não vai lá, a doutrina não é para isso. Deus não quer isto. Agora, há aqueles que não suportam essa doutrina. E é esses que dizem, promovem dissensões, promovem discussões, promovem escândalos contra a doutrina, para fazer com que alguns se desviem, o que está escrito aqui. Então, queridos, já estou aqui encerrando. É por isso que é tão importante estar atento para quem está pregando a doutrina verdadeira e quem não está fazendo isso. Há aqueles que pensam que o ensino doutrinário não é importante, mas apenas serve para nos dar uma maneira de viver corretamente. Como fez lá, e aqui o Brian vai citar, como ocorreu um caso entre Martinho Lutero e o humanista Erasmo de Roterdã. Erasmo disse que o importante é você saber como viver, como ter atitudes corretas, mas Lutero, naquele mesmo tempo, para rechaçar, para discordar de Roterdã, ele disse, não, o importante, Lutero dizia isso, o importante, em primeiro lugar, é sim a doutrina. Porque é a doutrina que vai fazer você ter a instrução correta de como viver. Não acabamos de ver aqui? Viver, ser instruídos pela justiça, né? Então, ele cita aqui algumas palavras, a palavra de Erasmo. O eclesiástico deve ser prudente e não incomodar com os seus problemas de definição doutrinal, mas preocupar-se apenas em guiar a sua vida para a lei moral de Cristo. Apenas temos que ter um bom comportamento, né? Aí vem Lutero, o que ele diz? O cristianismo era uma questão de doutrina em primeiro lugar, porque a verdadeira religião era em primeiro lugar uma questão de fé, e a fé é correlativa à verdade. Então, Lutero disse, eu não estou preocupado com a vida, como bem viver corretamente, mas com a doutrina. Essa era a primeira preocupação de Lutero, né, contrariando ali aquele reformador. Então, ele se distinguiu como diferente dos outros reformadores, porque ele se concentrava apenas na mal conduta e nas vidas escandalosas que os papas daquele tempo viviam. Estavam preocupados com a vida escandalosa do Papa, enquanto que Lutero estava preocupado com a doutrina escandalosa dos papas. Não preocupado com as vidas, como é que eles viviam, mas com a doutrina em primeiro lugar, porque é a doutrina que fazia eles viver daquela forma. Então, o tipo de doutrina que nós cremos deve se refletir no tipo de vida que nós vivemos. Diga-me no que você crê e eu lhe direi o que você é. E veja que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 3,10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, e olha o que ele vai dizer depois, meu modo de viver, minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Primeiro ele disse minha doutrina, porque tudo mais, o modo de viver, as outras coisas, são a decorrência da doutrina. Então ele cita a primeira doutrina, porque todas as demais atitudes suas seriam, na verdade, apenas um reflexo daquilo que ele cria e daquilo que ele ensinava. O tipo de doutrina que nós cremos e confessamos é que vai determinar o nosso tipo de vida, nosso modo de viver, as nossas intenções, nossos motivos, nossos objetivos, o tipo de fé que temos, de amor, de comportamento, se temos paciência, se não temos. Então, um ministro ele também vai saber se mostrar ser sábio, justo, sóbrio, prudente, pelo tipo de doutrina que ele prega. Lá em Isaías 28:7 diz assim, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Uma Bíblia do inglês, traduzida por Rotherham, diz, e a quem se daria a entender a mensagem? Então, Deus quer que entendamos a sua mensagem. E você não pode fazer isso a menos que você entenda a doutrina da mensagem. Você quer entender a mensagem, lembrando, entenda a doutrina desta mensagem. Então, já para nós encerrar aqui, lá em Mateus 7:15 a 20, Jesus diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então, vou encerrar esse estudo aqui com essas palavras aqui do irmão Brian. Irmão Brian, ele nos ensinou que os frutos são o quê? O ensinamento.
que é a doutrina do tempo, a doutrina da hora. Nesses últimos estudos, desde Leviamão, nós temos dito a mesma coisa. Que Deus tem separado um povo, uma semente predestinada para cada época específica de tempo. Em tempos oportunos, este povo que Deus escolheu, ele é chamado para ouvir uma palavra específica para cada tempo também. Não parece que é a mesma palavra, mas não é. Há uma porção diferente de luz a mais para aquela semente. E aquela semente daquela época só vai amadurecer se ouvir ou dar a luz, ou der atenção àquela luz daquela era, daquele tempo oportuno. Né? Como a banda citar os exemplos, nunca que alguém hoje, nesta era, vai chegar à sua maturidade dando ouvidos a uma mensagem de Lutero, de Wesley, ou mesmo a mensagem pentecostal. Você é uma semente que foi largada agora aqui pelo semeador e foi enterrada e plantada em boa terra para dar ouvidos à mensagem desta hora. É essa mensagem que vai te levar ao amadurecimento. Então, Mambana disse lá na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que o fruto é o ensinamento da estação. Então, conhecer alguém pelos seus frutos significa também se ele vive e crê no ensinamento da hora. E o que eles estão ensinando sobre esta hora. Então, o que eles dizem a você é o ensino da hora, que é o que os seus frutos são. Os seus frutos vai ser o tipo de ensino em que eles creram. Então, se eles estão somente ensinando a mensagem de santificação do Wesley, ou se eles estão ensinando a mensagem pentecostal, então você saberá que eles e os seus ensinamentos estão fora de época. E eles são um falso mensageiro e não o mensageiro correto. Então, se eles estão ensinando o erro, o espírito que está sobre eles também deve ser um espírito de erro, um espírito falso. E se eles estão ensinando a mensagem certa, então o que é isso? É o espírito certo neles incentivando a fazer a coisa certa. Porque se a palavra é espírito, Jesus não disse isso? Minha palavra é espírito. Ele disse isso ou não disse? Então, como Jesus disse que a palavra é espírito, a palavra certa traz um espírito certo. E a palavra errada traz um espírito errado. Um sonido errado traz um espírito errado. É acompanhado por um espírito errado. Então, é nisso que nós estamos firmando. Deus tem nos dado um sonido certo para nos preparar para a batalha, que é a doutrina correta. E nisso nós temos que insistir muitas vezes. Embora alguns tenham dito, não, e se eu tiver apenas um coração bom, um bom espírito, e a doutrina não estiver errada, será que não está tudo bem? Eu tenho dito várias vezes, ninguém que ouve a doutrina correta e que diz ter um bom coração, um bom espírito, vai rejeitar essa doutrina. E vai permanecer com a doutrina errada só para poder permanecer com um grupo que está com esse ensino errado. Você vai se posicionar se você tem a doutrina correta. Você com um bom espírito, você vai receber a doutrina correta e Deus vai te dar suporte para você suportar a sã doutrina. Amém? É essa a mensagem do irmão Brian. Curva a tua fronte, vamos falar com o Pai. Precioso Deus, amado Pai Celestial, na simplicidade dessa mensagem que foi entregue, nós queremos aqui agradecer por crer que Tu tem nos dado o suporte necessário para crer nesses ensinos, nessa doutrina que Tu nos tem permitido receber nesse tempo do fim. Nós temos dito aquilo que nós cremos pela revelação, de que não é mérito nosso. Tu nos chamou realmente para isto. E Teu profeta disse que aqueles que recebem o ensino correto, que vem do Teu Espírito, eles aceitam porque receberam com humildade. É a sua humildade que mostra que o ensino é verdadeiro. Porque nós não queremos usar disso para discutir com quem quer que seja. Queremos realmente ser instruídos para viver de acordo com a Tua vontade, sacrificando a nossa. Então, Senhor, que essa instrução da doutrina correta possa levar muitos filhos Teus a não apenas ter um entendimento e uma confissão que se alinhe corretamente com a Tua palavra, mas que eles possam realmente ser Tuas testemunhas fiéis, que toda a sua vida seja um exemplo daquilo que o Teu Cristo fez. Porque foi para isto que Tu nos chamou, e foi para isto que a Tua doutrina nos foi dada, para sermos conforme a imagem do Teu Filho primogênito. Ajude a nós, ajude a Tua noiva nesse tempo do fim, a caminhar neste caminho, não apenas a reconhecer os Teus feitos, mas a entender os Teus caminhos como Tu fizeste Moisés conhecer e entender, entendendo os Teus planos, entendendo os Teus programas. Queremos fazer isso, Senhor, e queremos ser instruídos e aprender mais e mais e mais de Ti. Assim pedimos, crendo que Tu nos ajudará nisso.
nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. 178.